Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Hoje era um dia para desfrute da nossa vitória contra o Atlético Mineiro, 2-0. A gente está bem, sétimo lugar no Brasileirão, encaminhados para as quartas de final da Libertadores. Mas o São Paulo não deixa a gente desfrutar, né? Hoje o dia foi tumultuado. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Deixa um joinha aí para ajudar a gente com os vídeos e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Hoje o dia foi difícil. Hoje o dia foi difícil e ainda são 5 horas da tarde. São Paulo começou o dia com a notícia sobre a possível lesão do Marcos Antônio e do André Silva. O Marcos Antônio saiu de campo sentindo a coxa ontem, mas deu um joinha. A gente falou que ia hoje apurar, né, o que tinha realmente acontecido com o jogador. Se foi apenas um. Se só sentiu, ficou com medo e saiu do jogo, até para não atrapalhar a seleção, né, que provavelmente ele seria convocado. O André Silva também saiu com dores lá no joelho, a gente ficou meio assim e tal. Pois bem, Marcos Antônio teve uma lesão, não é uma lesão grave. Ele teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. Muito provavelmente só volta contra o Botafogo, se tudo correr bem. Então, assim, próximo jogo contra o Cruzeiro ele não joga, aí tem as datas FIFA. E depois, na próxima rodada, depois disso que a gente joga contra o Botafogo, provavelmente o Marcos Antônio esteja de volta. Se tudo correr bem, é assim que vai ser, tá? Sobre o André Silva, a coisa é um pouco pior. O André Silva sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Assim, a gente ainda não sabe o grau que foi essa lesão, a gente sabe que não rompeu o ligamento, mas não sabe o tamanho da gravidade dessa lesão. Amanhã, terça-feira, o André Silva vai passar pelo mesmo médico que atendeu o Lucas Moura, o Cohen lá, que é uma das sumidades aí nesse assunto, né, de lesão. E aí vai ser decidido se o André Silva vai fazer um tratamento conservador ou se ele vai operar. Se ele operar, só volta em 2026. Se ele não operar, depende. Vai ser mais ou menos igual o Lucas Moura. Depende como ele se sentir, depende do organismo do jogador, não dá para saber. A gente fica naquela incógnita. Perdemos o nosso artilheiro, né? Apesar de eu estar com o saco cheio de André Silva, mas perdemos o artilheiro do campeonato, né? O artilheiro do time na temporada. E agora a gente já tá sem o Rian, que se machucou, já tá sem o Caleri, que se machucou. Vai ficar o Tapia e o Dineno. E aí o São Paulo tá cogitando ir no mercado para de repente contratar um centroavante. Eis que a gente tem a terceira notícia infernal e bombástica do dia. São Paulo sofreu um transfer ban na FIFA. Aí, a hora que eu vi isso, eu falei, mas peraí, a gente não contratou ninguém, a gente não negociou dinheiro com ninguém. Como é que a gente recebeu um transfer ban? Como que isso é possível? Fomos atrás, descobrir o que aconteceu. O São Paulo, segundo o Júlio Casares, teve um desentendimento da maneira e da data de pagar a parcela, a segunda parcela do Damião Bobadilha para o Cerro Portenho. 300 mil dólares, dá pouco mais de 1 milhão e 600, 1 milhão e 500 aí, de reais. São Paulo não pagou, simplesmente não pagou. Cerro Portenho foi lá, cutucou a FIFA e falou: o negócio é o seguinte, ó, os caras pagaram a primeira e já não pagaram a segunda aqui. A FIFA colocou o São Paulo em transfer ban. Ou seja, o Mailton, que ainda não foi bidado, não vai bidar enquanto São Paulo não sair do transfer ban. E o atacante que São Paulo ia buscar também não vai conseguir regularizar enquanto não sair do transfer ban. Mole ou quer mais? 300 mil dólares, cara. Que vergonha. Que vergonha. Não tem outra palavra para falar. É vergonhoso, gente. Não ter 1 milhão e meio aí para pagar jogador se mata, fecha o clube.
Mas enfim, acho que foi um mal entendido da nossa gestão. Acho que esqueceu o dia do pagamento. Enfim, não sei o que aconteceu. Sei que não foi pago. Mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a diretoria de São Paulo diz que já fez o pagamento dos 300 mil dólares. Então, assim, eles creem que até quarta-feira, no máximo, São Paulo saia desse transfer ban. Tava faltando um documento que o Metalista ainda não mandou para o São Paulo para regularizar o Mailton, então de qualquer jeito ia ter que esperar. Então a gente espera que até na quarta, mais tardar quinta-feira, a gente já esteja tudo ok e fora do transfer ban da FIFA. O que eu vou falar para vocês para uma segunda-feira, depois de uma vitória bonita, fácil contra o Atlético Mineiro, que tem um bom elenco, tem um bom time. A gente ganhou fácil, a gente estava exaltando o time, como a gente tinha ido bem e tal. A gente não consegue nem desfrutar da vitória, cara. É realmente inimaginável para quem viu São Paulo em final de 90, começo de 2000. É inimaginável você ver o seu time do coração passando por isso. Um time que era exemplo de gestão passar por um transfer ban da FIFA, gente, por causa de 300 mil dólares. Eu, sinceramente, eu não sei mais nem o que pensar, sabe? Não sei mais nem o que pensar sobre essa gestão do São Paulo. A boa notícia é que pelo menos, segundo o Júlio Casares, foi resolvido, segundo a diretoria do São Paulo, foi resolvido. Então a gente deve estar logo menos aí livre dessa punição e vai poder correr atrás de algum jogador. A gente não tem certeza ainda se o São Paulo vai mesmo correr atrás de algum jogador para o ataque, mas eu acho que é necessário, né? Só o Luciano não dá conta, o Dineno e o Tapia eu não sei. Precisaria ver mais os jogadores, mas para enfrentar uma Libertadores, uma quartas de final da Libertadores, para depender desses jogadores, eu não sei, cara. Acho que é meio complicado. Sinceramente, esse não era o tipo de vídeo que eu imaginei que a gente ia estar fazendo hoje. Vou ser bem sincero para vocês. E não acabou. Ainda não acabaram as más notícias. O Oscar, parece que a lesão dele foi um pouco mais grave do que se imaginava. Há o risco do Oscar não voltar nessa temporada. A gente sabe que ele sofreu aquela lesão nas vértebras. Não tem muito jeito de tratar isso a não ser com repouso. Mas parece que o parecer inicial de que era um negócio um pouco mais leve, parece que estava errado. E o Oscar vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar. Ou seja, a gente corre o risco de ficar sem Marcos Antônio, sem André Silva, sem Caleri, sem Oscar, sem Lucas. Difícil, cara. Difícil pensar em ser campeão da Libertadores com a falta desses jogadores. Difícil, difícil mesmo. Não querendo desanimar ninguém, a gente aqui sempre preza pelo otimismo, né? A gente espera que todo mundo se recupere o quanto antes aí, mas conhecendo bem o São Paulo, eu acho que o Marcos Antônio, eu acho que não volta contra o Botafogo, não. Acho que se voltar na Libertadores, a gente já tem que erguer as mãos pro céu. Sinceramente, conhecendo o histórico de São Paulo aí, de falar uma coisa e acontecer outra pior, principalmente com prazo de retorno de jogadores, sei não. Vamos aguardar, vamos ver o que a diretoria de São Paulo vai fazer em relação a contratações, se eles vão atrás de algum jogador pro ataque, se eles vão deixar do jeito que tá. Eu fiquei preocupado de verdade. Eu acho que o futuro da nossa temporada aí pode se comprometer grandemente aí, principalmente por causa do Lucas, por causa do Marcos Antônio. Eu acho que o André Silva nem tanto. O André Silva, sinceramente, não tava fazendo por merecer, mas acho que os outros nomes aí pesam muito, cara. Pesam muito mesmo. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? E para terminar o vídeo de hoje, né? É um vídeo triste que eu espero que a gente esqueça dele logo. São Paulo se manifestou, né, sobre a decisão da CBF de antecipar o final do Brasileirão. A data anterior era 21 de dezembro, o campeonato ia até 21 de dezembro e a CBF vai antecipar para o dia 7 de dezembro. E o São Paulo soltou uma nota, que eu vou ler para vocês aqui. O São Paulo Futebol Clube analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF. Como um dos 3 clubes do país que seguem na Conmebol Libertadores, São Paulo Futebol Clube vê benefícios com o adiantamento do término do Campeonato Nacional para o dia 7 de dezembro.
Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte. Então é isso, muita gente achou aí que o São Paulo ficaria bravo, né? Porque ficaria difícil aí os mandos de campo e tal. Mas a diretoria do São Paulo achou uma boa ideia aí da CBF terminar o campeonato antes, né? E você, o que você achou aí? O que você achou das notícias de hoje? Comenta aí com a gente. Eu sinto muito, mas eu tô aqui para dar as notícias. Não dá para ficar inventando coisa, inventando boas notícias aí. Hoje é o que eu falei para vocês. Eu imaginei que a gente ia fazer um vídeo comentando a coletiva, comentando o que os jogadores comentaram após a vitória e tal, mas infelizmente aí aconteceram muitas coisas importantes hoje e o vídeo de hoje foi esse. Espero que o São Paulo consiga sair dessa presepada aí o mais rápido possível, saia desse transfer ban, for o caso consiga um jogador aí pro ataque, consiga bidar o Mailton, que vai fazer bastante diferença pra gente, apesar do Cedric ter feito um bom jogo da última vez. E é isso aí, gente. Vamos torcer para melhores notícias amanhã, né? Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!